Boa tarde a todos, a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a 103ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 11 de dezembro de 2024. Convido os deputados Socorro Pimentel e Adalto Santos para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretarias. Boa tarde. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Adalto Santos, para proceder à leitura da ata. Senhora Presidente, boa tarde a todos. Ata da 102ª reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 10 de dezembro de 2024. Presidência da deputada Socorro Pimentel. A presidente abre a reunião, designa os deputados Diogo Moraes e Adalto Santos para a primeira e segunda secretaria, respectivamente. A ata da reunião plenária do dia 9 de dezembro do corrente ano são lidas. Submetida à discussão e à votação. Aprovada, é enviada à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discursa no pequeno expediente os deputados João Paulo, Joel da Harpa, Fabrício Ferraz e Dani Portela. No grande expediente, o deputado Caio Manissoba é aparteado pelos deputados Coronel Alberto Feitosa e Renato Antunes. Discursa o deputado Renato Antunes. Na ordem do dia, são aprovados em primeira discussão os projetos 2378, 2379, 2381, 2425, 2428, 2430, 2453, 2454, 2455 e 2457. São aprovados em segunda discussão o substitutivo 02 ao projeto de lei 479, 1130, bem como os projetos de número 814, 1090, 1124, 1373, 1448, 1625, 1640, 1691, 1726, 1741, 1752, 1848, 1857, 1991, 1992, 2019, 2021, 2023 e o 2150. São aprovadas em discussão única as indicações de 7954 a 7985. Discursa na comunicação de liderança o deputado João Paulo Costa. O presidente encerra a presente reunião, convoca a seguinte, em caráter ordinário, para quarta-feira, dia 11 de dezembro, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Essa é a ata, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Adalto Santos. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Permaneça como se encontram aqueles que aprovam. Ata aprovada. Passo a palavra para a primeira secretária, deputada Socorro Pimentel, para a leitura do expediente. Boa tarde a todos e a todos. Leitura do expediente do dia 10 de dezembro de 2024. Pareceres números 5013 a 5048 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, opinando favorável aos projetos de lei. Parecer número 5016 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, opinando pela manutenção do veto total por inconstitucionalidade ao projeto de lei ordinária número 1366, de autoria do deputado Pastor Júnior Técio. Pareceres números 5049 a 5060 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5061 a 5073 e 5075 a 5086 da Comissão de Administração Pública, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5087 a 5089 da Comissão de Assuntos Municipais, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5090 a 5095 da Comissão de Esporte e Lazer, opinando favorável aos projetos de lei.
Pareceres números 5096 a 5107 da Comissão de Saúde e Assistência Social, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5108 a 5113 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5114 a 5119 da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5074, 5120 a 5126 da Comissão de Defesa do Consumidor, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 5127 a 5146 da Comissão de Redação Final, dando redação final aos projetos de lei. Ofício número 979/2024 da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, informando o não acatamento da abertura do processo de registro da Festa dos Reis de São Bento do Una como patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, de autoria do deputado Diogo Moraes. Ofício número 0173/2024, deputado João de Nadege, solicitando licença em caráter cultural no período de 8 a 17 de janeiro de 2025 para viagem a Nova York, Estados Unidos. Ofício sem número do Banco Santander Brasil, prestando esclarecimento acerca do requerimento número 2563 de 2024, de autoria do deputado Valdemar Borges, desse conhecimento àquele parlamentar. Requerimento do deputado Gilmar Júnior, solicitando dispensa da presença na reunião plenária do dia 11 de dezembro do corrente ano para viagem a Brasília. É isso, senhora presidente. Muito obrigada, deputada Socorro Pimentel. Pequeno expediente, com a palavra o deputado Aglailson Vitor, do PSB. Senhora presidente, senhores deputados, o que subo à tribuna na tarde de hoje para falar sobre um fato lamentável que está acontecendo na cidade de Vitória, digo até vergonhoso, onde a Prefeitura Municipal de Vitória, nesse ano, todos nós sabemos que é um ano eleitoral, poderia ser o principal fornecedor da Prefeitura, uma empresa de merenda escolar, deputado Joãozinho, poderia ser uma empresa de medicamentos ou de limpeza urbana, mas a principal fornecedora da Prefeitura Municipal de Vitória é a GT Terceirização. Só esse ano foram empenhados quase 35 milhões para essa empresa, onde, na verdade, nesse período eleitoral, se transformou numa verdadeira fábrica de empregos terceirizados, de empregos eleitoreiros. Passados os momentos de festa, de eleição, a gente volta agora para a realidade. E a realidade que o povo de Vitória enfrenta é que são 2 meses de pessoas que trabalharam, agora não receberam, 2 meses de folha atrasada na cidade de Vitória. Isso vai muito mais além. Esse tipo de atitude feita pelo atual prefeito Paulo Roberto pôde fazer com que as contas da Prefeitura de Vitória fossem para o vermelho, fazendo com que as folhas fossem atrasadas, afetando inclusive nos serviços básicos. Quando você vai hoje no posto de saúde de Vitória, o horário está reduzido, a equipe está reduzida. Oi. E aí, Maurício? Oi. Foi? Oi. Foi não? Agora. Oi, pronto. Quando se vai para a questão dos serviços básicos, inclusive, o posto de saúde está em horário reduzido, a equipe foi reduzida, as ambulâncias e os ônibus do TFD que levam o transporte das pessoas que precisam de serviços de saúde da cidade de Vitória até o Recife também foram reduzidos. Há rodízios entre a população que precisa desse serviço. Então, na verdade, é isso. A gente vê que uma irresponsabilidade de um gestor que preferiu olhar para a próxima eleição para tentar se perpetuar no poder em detrimento do futuro das próximas gerações, é isso que acontece. Falta saúde, falta dignidade, falta educação para as nossas crianças na cidade de Vitória. Então, eu quero fazer um apelo ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público do nosso Estado, para que possa ver de perto essa situação, porque não é justo que a população que mais precisa na cidade de Vitória possa sofrer os transtornos e sofrer tudo de ruim, oriundo de uma gestão irresponsável que faz hoje na cidade de Vitória. Então, fica aqui o nosso apelo ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Aglailson Vitor. Com a palavra, a deputada Socorro Pimentel, do União Brasil. . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . . . . 。 . . . . . 。 . . . . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 .
Excelentíssima senhora presidente, deputada Débora Almeida, todos que compõem a mesa, excelentíssimas senhoras deputadas e deputados, imprensa presente, a todos que nos acompanham pela TV Alep, pelas demais redes sociais, senhoras e senhores. Hoje eu subo à tribuna para que a gente possa reforçar o compromisso do nosso mandato e falar sobre a igualdade de gênero. Falar de um tema de extrema relevância para o futuro da nossa democracia, a alternância de gênero, na escolha dos membros que ocupam a cadeira do Tribunal de Contas de Pernambuco, instituição fundamental para o controle e fiscalização das contas públicas em nosso Estado. Desde a criação do Tribunal de Contas de Pernambuco, que data de 1967, tivemos apenas uma conselheira mulher, entre os demais conselheiros, que foi a ex-deputada Tereza Dueire, que teve um mandato brilhante, com muito compromisso com a legitimidade da fiscalização e rigor do Tribunal de Contas do Estado. A ex-deputada Tereza Dueire foi nomeada em 2002 pelo então governador Jarbas Vasconcelos e se aposentou em 2023, mais de 20 anos de serviços prestados. A sua trajetória foi marcada pela competência e seriedade. No entanto, 21 anos se passaram e até o momento nenhuma outra mulher teve a oportunidade de ocupar essa cadeira no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Isso não é uma lacuna histórica, mas é uma distorção que precisa ser corrigida. E essa casa pode fazer essa correção, quando dá indicação de uma deputada para que ocupe a cadeira no Tribunal de Contas do Estado. O projeto de emenda à Constituição, número 22 de 2024, de minha autoria, apresentado a esta casa, visa justamente corrigir essa distorção, estabelecendo a alternância de gênero na escolha dos conselheiros indicados por esta casa, por este poder legislativo. A proposta determina que, após a indicação de um homem, a próxima vaga a ser preenchida deve ser ocupada por uma mulher, por uma deputada. A medida busca garantir de forma efetiva a representatividade feminina em um dos mais importantes órgãos do nosso Estado. Importante reforçar aqui para os nobres colegas que, com a matéria proposta, não haverá mudança em nenhum outro poder, nem interferência, porque o texto diz respeito apenas aos indicados por esta casa, não havendo inconstitucionalidade. O nosso projeto se inspira em iniciativas semelhantes em outros estados, como em Minas e no estado do Paraná, que também estão discutindo a alternância de gênero em seus respectivos tribunais de contas. Precisamos seguir esse caminho e reafirmar que a representatividade feminina não é apenas desejável, ela é necessária. A igualdade de gênero não é apenas uma questão de justiça social, mas também de eficiência e de equilíbrio nas decisões que impactam a vida de todas as pernambucanas e pernambucanos. Temos hoje um número muito maior de mulheres em nosso estado, em nosso país, inclusive de mulheres que fazem parte do eleitorado também. E é fundamental que as instâncias e o poder, o legislativo, o judiciário e o executivo reflitam essa realidade. O Tribunal de Contas de Pernambuco desempenha um papel crucial no controle das contas públicas e na fiscalização da administração estadual e municipal. Portanto, é imprescindível que sua composição seja plural e representativa. Essa alternância de gênero proposta nesse projeto de emenda à Constituição visa garantir que as mulheres tenham voz ativa e possam contribuir com a mesma intensidade que os homens para a promoção da transferência e da boa governança, da transparência. Quero ressaltar que o movimento pela igualdade de gênero não é algo isolado.
Recentemente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deu um passo muito importante ao empossar seus novos desembargadores, dos quais 6 faziam parte dessa posse e 2 mulheres, dando um belo exemplo do judiciário à nossa sociedade e à democracia. Além disso, é histórico o fato de que, pela primeira vez na história, o Supremo Tribunal Militar elegeu, em 216 anos de existência, uma mulher para presidir a Corte. Esses são marcos significativos na busca pela paridade de gêneros nos espaços de poder. Senhoras e senhores, a luta pela paridade de gênero é de todos os cidadãos e cidadãs que acreditam em uma sociedade mais justa, igualitária e que reflita a nossa sociedade. É hora de corrigirmos essa distorção histórica no Tribunal de Contas de Pernambuco e darmos um exemplo de equidade para as futuras gerações e que isso seja replicado em outras assembleias legislativas de todo o nosso país. Peço o apoio de todos os deputados e deputadas para que possamos aprovar esse projeto de emenda à Constituição e garantir que a próxima vaga do TCE-PE seja preenchida por uma mulher. Só assim conseguiremos assegurar a pluralidade de ideias e garantir que todos os pernambucanos e pernambucanas tenham, de fato, sua voz representadas nos mais altos espaços de decisão do nosso Estado. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção. Obrigada, deputada Socorro Pimentel. Com a palavra, o deputado Isaías Regis, do PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, plateia que está aqui conosco hoje, imprensa, eu venho na tribuna porque estão me ligando diuturnamente sobre a BR-423 de São Caetano a Garanhuns, que está muito esburacada, e eu já fiz o pedido ao DENIT. O DENIT começou a fazer o tapa-buraco e não continuou. Fazendo um tapa-buraco lento. E tem acontecido vários acidentes, como no domingo passado, um ônibus virou, um ônibus que vinha da cidade de Garanhuns, do Encanto do Natal, virou, ali na Serra do Boi Morto. E a gente está apelando ao DENIT, já mandei novamente ofício para que o DENIT cuidasse da operação tapa-buraco. Mas agora eu vou fazer também um apelo à governadora Raquel Lira, que a PE 177, que liga Garanhuns até a divisa da BR, que entra para Maceió, para Alagoas, que eu não sei o número da BR, mas também está com muita dificuldade de trânsito a nossa PE 177 de Garanhuns a o trevo de Quipapá. Isso também é mais uma reivindicação da população da nossa região. Mas não é só para reclamar, também venho aqui agradecer à governadora Raquel Lira pela licitação que vai acontecer ainda agora em dezembro, da nova maternidade de Garanhuns, ou da maternidade de Garanhuns, e em janeiro a licitação do Hospital Mestre Dominguinhos. É uma necessidade que a população do Agreste Meridional vive pedindo, é um trabalho nosso, desde o primeiro dia e até na campanha, a governadora, no seu discurso na cidade de Garanhuns, ela já falava que se fosse eleita, realizaria a construção do Hospital Mestre Dominguinhos. Porque nós temos um hospital
que é de 1942, quando nossa cidade tinha simplesmente 50 mil habitantes. Hoje, nós temos 151 mil habitantes. Então, o hospital já não comporta mais a região do Agreste Meridional. Então, nós só temos isso para agradecer à governadora Raquel Lira pelo compromisso assumido e pela realização dessas duas obras e também completando a parte da saúde, o Instituto de Medicina Legal. Porque na época que eu fui prefeito, quando eu fui prefeito de Garanhuns, nós conseguimos levar o Instituto de Medicina Legal de Vivos. Então falta o complemento para que nós possamos ter um polo de saúde naquela região completo, porque é uma região que tem hoje quase 1 milhão de habitantes e que há necessidade, com urgência, dessas três ações da governadora para o exercício da nossa vida naquela região. Garanhuns é uma cidade de polo, mas nós temos ao redor de Garanhuns mais 22 municípios que fazem o Agreste Meridional. Então nós estamos fazendo esse apelo para que o Instituto de Medicina Legal possa ser também construído na nossa cidade, para que sirva, para que nós não possamos ter, como nós temos hoje, qualquer acidente, qualquer ação de Instituto de Medicina Legal. A semana passada houve uma fatalidade lá na nossa cidade e passou uma pessoa que teve um infarto e ficou lá até quase 3 horas da tarde para poder o Instituto de Medicina Legal ir buscar. Então nós queremos agradecer a governadora. Aqui o projeto que foi... Sim, mas eu não preciso, Tônio, fazer propaganda do... Vocês fazem... Eles sabem de quem é o projeto. O projeto é nosso, para quebrar a cláusula de barreira de vocês. Então eu só quero agradecer. Eu estou fazendo... Eu estou fazendo o papel de deputado. Então, se eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nada que seja extraordinário. Eu estou fazendo o papel que foi pedido, foi um pedido das pessoas que representam vocês a mim, para que eu pudesse fazer esse projeto da quebra de cláusula de barreira. Eu fiz, vai ser aprovado, e eu quero dizer a vocês, é o compromisso que nós temos. Quando a gente assume a responsabilidade de representar o povo de Pernambuco, nós temos que representar. Então temos que representar pedindo o que eles querem. Eu jamais chegaria aqui na Assembleia Legislativa fazer um projeto que não fosse o que o povo quisesse. O povo quer, a gente tem que atender, porque é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso, tá certo? Então, vai passar o projeto de vocês e que eu quero que seja reconhecido, não como deputado, mas como representante do povo de Pernambuco. Um abraço a todos. Muito obrigada, deputado Isaías Regis. Quero dar também aqui, em nome da Assembleia Legislativa, as boas-vindas à comissão dos concursados aqui do concurso da Polícia. Sejam sempre muito bem-vindos. Agora concedo a palavra ao deputado João Paulo, do PT. Quero dar meu boa tarde a todas e todas, nobre deputada Débora. Quero parabenizar a luta dos companheiros. Hoje, uma expressiva comissão dos concursados estiveram aqui hoje, que acompanharam os trabalhos nas comissões. Eu e Dani e Rosa participamos de 2 comissões, de Educação e de Direitos Humanos, de forma que, pelas manifestações que vocês viram, toda a casa está com vocês. Estamos aguardando só o quórum
para aprovar aqui, vocês saírem daqui já com o projeto aprovado. Mas, presidente, eu também tinha assumido um compromisso que assim que desse quórum, eu ia deixar para falar no grande expediente para que a gente pudesse aprovar logo o projeto de vocês, para que depois eu pudesse dar continuidade aos trabalhos. Mas como ainda não deu o quórum suficiente para votar, não é isso? Faltam 2 deputados. Então, lá vai. Meu pronunciamento hoje, ele tem a resistência e reparação. Periferia viva na luta por justiça racial e social. Hoje, subo a esta tribuna com o coração pesado e a mente repleta de reflexões sobre a cruel realidade que assola a população negra em nosso país. Gostaria de iniciar trazendo palavras emocionantes do presidente Lula na abertura do programa Prefeitura Mais Viva, Periferia Mais Viva. Lula chorou ao relatar a notícia recente sobre a grande quantidade de casas sem banheiros no Brasil e lembrar que, em nosso país, há pessoas que podem escolher sua profissão e onde morar, mas também existem aquelas que ficam com o que resta, os brasileiros invisíveis. Diante de tal realidade, é impossível negar a importância de incentivos como o Periferia Viva, que buscam dar visibilidade e apoio às comunidades marginalizadas. Esses programas são passos significativos na direção de uma sociedade mais justa e é essencial termos à frente alguém com a sensibilidade de Lula para nos liderar com esses compromissos. Esses desafios ficam ainda muito mais evidentes quando analisamos os dados do Censo Demográfico de 2022. Segundo o levantamento, 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas, representando cerca de 8% da nossa população. Dentre essas pessoas, mais de 4 milhões não possuem sequer um banheiro em suas casas, um direito básico que deveria garantir dignidade e cidadania, como bem lembrou Lula em sua fala. Essa realidade é ainda mais cruel nas periferias, onde milhares vivem em condições precárias, expostas a riscos e sem acesso ao mínimo necessário para uma vida decente. Confesso que, assim como o presidente Lula compartilhou sua vivência, minha própria trajetória carrega marcas profundas da minha origem. Durante boa parte de minha caminhada política, pensava que as violências que sofri eram apenas relacionadas às lutas de classe, até perceber que estavam interrelacionadas também com o racismo. Aqui rememoro a visão do pensador marxista Arthur Hall, que destacou como o racismo não é apenas um subproduto da luta de classes, mas está intrinsecamente conectada ao capitalismo, funcionando como um mecanismo de divisão entre os trabalhadores e de consolidação de hierarquias sociais. Hall nos ensina que o racismo opera em sincronia com as dinâmicas econômicas, mas também como um sistema autônomo de opressão que estrutura relações de poder na sociedade. Cresci em um ambiente onde, como tantos outros, aprendemos a transformar pouco em muito, convertendo limitações em forças. Essa filosofia que permitiu avançar, mas por muito tempo escondi de mim mesmo
a consciência plena de minha origem racial e da conexão que ela estabelece com tantos que enfrentam os desafios semelhantes. Lembro-me das capas dos jornais do Recife que celebram minha eleição como prefeito com a chave do ineditismo. A capa do jornal falava: pela primeira vez, um operário mulato assumiria o cargo de gerência da cidade do Recife. Por que operário mulato e não negro? Essas palavras, que à primeira vista pareciam elogiosas, cultivavam, junto comigo, um branqueamento de minha ancestralidade negra e refletiu a lógica racista mais profunda que estrutura nossa sociedade. O custo de ser uma exceção em uma sociedade racista, meu sucesso, que foi o sucesso de um projeto coletivo, parecia ainda marcar algo da realidade mais ampla, na qual a norma continua excluindo a maioria dos negros das oportunidades de ascensão. A questão nunca foi a cidade isolada de alguém, como eu, sair das condições iniciais sociais, alcançar o sucesso pessoal. A verdadeira questão é compreender que o caminho percorrido só foi possível ao enorme custo de um esforço que, para ser reconhecido enquanto tal, tinha que ser feito dentro das regras de uma branquitude que, paradoxalmente, não consegue reconhecer a cor de minha pele pelo nome quando obtemos sucesso político eleitoral. Visto de hoje, cada passo dado foi um confronto com o sistema que, ao permitir que o negro ultrapasse suas barreiras, tentava manter intacta a lógica que impede a maioria de sequer se aproximar das mesmas possibilidades. Essa luta pessoal reflete a realidade das favelas, que nunca são apenas números em estatísticas. São territórios onde a pobreza, a falta de saneamento básico e a violência fazem parte do cotidiano. A maioria dos moradores é composta por pessoas negras que enfrentam diariamente as consequências de um sistema historicamente os marginaliza. A população negra das favelas é mais jovem e enfrenta índices alarmantes de violência e falta de acesso a serviços essenciais. A violência é a principal causa da mortalidade precoce entre jovens negros, especialmente na faixa entre 15 e 34 anos. As altas da violência, o Atlas da Violência de 2022 revela que 49,2% das vítimas de homicídios no Brasil são jovens entre 15 e 29 anos, o que equivale a uma média de 62 mortes violentas de jovens por dia. É inaceitável que, em pleno século XXI, continuamos a perder tantos futuros que poderiam contribuir para a construção de um país melhor. A situação nas favelas evidencia ainda mais essa tragédia. Em cidades como Belém, que sediará a COP de 2025, 57% da população vive em favelas. Em Manaus, esse número é de 55,8%. E em Salvador, 34,9%. Essas comunidades enfrentam não apenas a violência, mas também a falta de acesso a serviços públicos básicos de saúde, educação e saneamento. A pobreza extrema reflete-se na mortalidade infantil elevada,
nas doenças evitáveis e na ausência de oportunidades. A maioria da população negra depende do Sistema Único de Saúde, o SUS, enfrentando dificuldades para obter tratamentos de qualidade e até exames básicos. Em 2019, o atendimento de negros no SUS foi de 43% maior que o de brancos, mas isso não se traduziu em melhor cuidado ou atenção à saúde. A execução de programas como Periferia Viva é fundamental para melhorar a renda e as condições de vida dos mais pobres. Ainda temos milhões vivendo em favelas, enfrentando diariamente a falta de oportunidades e a presença constante da violência. A desigualdade regional também é evidente, enquanto o Sudeste concentra quase metade das favelas, regiões como a do Nordeste também apresentam números alarmantes. Reconhecer essa realidade é um passo essencial, como demonstra minha própria experiência enquanto pessoa negra, ao evidenciar a necessidade de políticas de reparação voltadas para a população que ainda enfrenta condições profundamente desiguais. Compreender o racismo estrutural exige que nos afastemos da armadilha de reduzir as vítimas dessa opressão a uma posição de passividade ou vitimização. Enxergo na luta por reconhecimento da estrutura social opressora uma forma de valorizar a força e a resistência do povo negro, que mesmo diante de adversidades históricas, sempre encontrou formas de sobreviver, preservar sua ancestralidade e manter viva a memória coletiva que sustenta a sua identidade. Essas resistências, no entanto, não podem ser encaradas como motivo para acomodação diante de um sistema que continua a ceifar vidas e a perpetuar desigualdades. Hoje reafirmo meu compromisso com a luta antirracista e com a construção de um país mais justo. Não podemos ignorar, por exemplo, que o índice de envelhecimento nas favelas é significativamente menor do que o da população geral, evidenciando que os nossos jovens estão morrendo mais cedo. Enquanto no país temos 80 idosos para cada 100 crianças, nas favelas esse número cai para 45 idosos para cada 100 crianças. No Norte e Nordeste, a situação ainda é mais alarmante. Não podemos aceitar que a cor da pele ou o endereço de uma pessoa sejam determinantes para a sua expectativa de vida ou oportunidades. É hora de enfrentar os desafios estruturais que perpetuam a desigualdade em nosso país. Conclamo todos os colegas parlamentares a se unirem nessa causa, apoiando e fortalecendo programas governamentais como o Periferia Viva, que tem potencial de transformar a realidade de milhões de brasileiros. Precisamos transformar esses números alarmantes em ação concreta. Não basta reconhecer a existência do problema, é necessário agir com urgência e determinação. Somente assim honraremos a memória dos que se foram e garantiremos o futuro digno para as próximas gerações. Por isso, presidente, muitos não compreenderam aqui a minha presença, nobres deputados, o programa Periferia Viva, executado na cidade de Olinda, por exemplo, onde um grande trabalho com apoio do governo federal e o governo estadual, está com trabalho de drenagem no Rio Beberibe, recuperação de moradias e
habitações. No mais, concluo aqui desejando que agora já temos o quórum e vamos aprovar o projeto de vocês. Obrigado. Ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei complementar. Conforme acordo de liderança, a gente vai suspender o pequeno expediente, vai votar a ordem do dia e depois a gente retorna. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 2.379 de 2024, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em regime de urgência. Pareceres das primeiras, segunda e terceira comissões. Votação nominal. Quórum para aprovação, maioria absoluta. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, informo que o painel encontra-se liberado para o registro do voto de Vossas Excelências. Deputado Abimael. Está faltando Abimael. Travou. Aí conseguiu. Projeto aprovado em segunda discussão com 25 votos favoráveis. Quem foi que disse votou? Aqui. Botão. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 2.400. Então corrija. Projeto aprovado com 26 Pronto. Projeto aprovado com 26 votos. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 2.430 de 2024, de autoria do Poder Executivo, tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda, terceira e 15ª comissões. Votação nominal. Quórum para aprovação, maioria absoluta. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, informo que o painel encontra-se liberado para o registro do voto de Vossas Excelências. Naquele 24 engancha. Não na 10, não. Quem está faltando? Obrigada. Estava lá no meu bairro ontem, já no Paulista. Moro lá, passei lá. Pronto. Bateu? Projeto aprovado em segunda discussão com 26 votos favoráveis. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 2.455 de 2024, de autoria do Poder Executivo, tramita em regime de urgência. Pareceres das primeiras, segunda, terceira e 15ª comissões. Votação nominal. Quórum para aprovação, maioria absoluta. Coloque em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, informo que o painel encontra-se liberado para o registro do voto de Vossas Excelências. Projeto aprovado em segunda discussão. Peraí. Falta um. Meu Deus. Projeto aprovado em segunda discussão, com 26 votos favoráveis. Toca aí, pode tocar. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.378 de 2024, de autoria do Poder Judiciário, tramita em regime de urgência, com emenda modificativa número 1, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda e terceira comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.381 de 2024. Autoria da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis da primeira, segunda e terceira comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.425 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda e terceira comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.428 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Regime de urgência. Pareceres favoráveis da primeira, segunda e terceira comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Calma. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.453 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência, pareceres favoráveis das primeiras, segunda, terceira e 15ª comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.454 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda, terceira e 15ª comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 2.457 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda e terceira comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinário número 2.427 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda, terceira e 5ª comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinário número 2.429 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda, terceira e 5ª comissões. Coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinária número 2.431 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Pareceres favoráveis das primeiras e terceira comissões. Depende de parecer da 7ª comissão. Passo a palavra
ao deputado Nino Dienocchi, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, para relatar a matéria. Membro da comissão? Membro da comissão. Ele está com vice, né? Pela aprovação, presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Como vota o deputado Abimael Santos? Pela aprovação, com o relator. Como é que vota o deputado João Paulo? Acompanho o relator, presidenta. Obrigado. Tendo a matéria recebido o parecer de todas as comissões, abro a discussão em plenário. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Primeira discussão do projeto de lei ordinário número 2.456 de 2024, de autoria do Poder Executivo. Tramita em regime de urgência, com emendas aditivas números 1, 2 e 3, de autoria do deputado Valdemar Borges, e subemenda aditiva número 1, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, a emenda aditiva número 2. Pareceres favoráveis das primeiras, segunda, terceira e quinta comissões. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Primeira discussão do substitutivo número 2 de 2024 ao projeto de lei ordinário número 2084 de 2024, de autoria da Comissão de Administração Pública. Autor do projeto, deputado Isaías Regis. Pareceres favoráveis das primeiras, quinta e 11ª comissões. Coloco a matéria em discussão. Deputado Joel Darpa. Eu quero aproveitar também esse momento de discussão, parabenizar o deputado Isaías pela iniciativa desse projeto, porque nós vemos esse projeto extremamente importante para o contexto da segurança pública. E como membro da Comissão de Segurança Pública nessa casa, eu não poderia deixar também de fazer essa fala, até porque uma das grandes lutas nossa na Comissão de Segurança Pública é o aumento de efetivo das polícias. Inclusive, parabenizar também o governo do Estado pela iniciativa de estar, através do líder do governo nessa casa, e hoje essa casa fazendo uma correção justa na lei e dando a possibilidade de mais entrada de novos homens e mulheres para as instituições militares, civis, inclusive cumprimentar aqui a Auro Cirneiro, que é presidente do Simpol, que também está incluído nessa luta, e a todos os companheiros que lutaram tanto para que esse dia chegasse. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado. Continue a discussão, deputado Heriberto Filho. Obrigado, presidente. Gostaria de registrar aqui também, parabenizar o deputado Isaías Regis pela proposição desse projeto de lei. A gente teve a oportunidade de, na Comissão de Administração Pública, fazer uma emenda justamente para focar mais na área da segurança pública. A gente sabe que o déficit do efetivo hoje é muito grande, é isso que vem causando ainda mais, aumentando os índices de violência no estado de Pernambuco, e com esse projeto de lei, principalmente direcionado para todos os efetivos, todos os agentes da área de segurança pública, a gente vai conseguir mais eficiência no preenchimento dessas vagas, para que futuramente a gente tenha esses guerreiros que estão prontos aqui nessa galeria, lutando para fazer o nosso estado de Pernambuco mais seguro. Obrigada. Continue em discussão, deputado João Paulo, do PT. Eu quero primeiro parabenizar o deputado Isaías Regis, que eu até ia arrastar ele aqui para ele falar, mas ele se negou. Se negou não, é porque ele já se sente contemplado, mas eu acho que queria, em nome dos companheiros do Sindicato IALDO e demais companheiras e companheiros, parabenizar essa mobilização. Muito importante essa mobilização para a luta, e nós esperamos, Aldo, que a convocação de mais policiais sejam, acima de tudo, também acompanhados com políticas públicas dos governos federal, estadual e municipais, para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida da nossa população, para que nós possamos evitar que pessoas pobres, pretas, de periferia, sejam vistos como bandidos, muitas vezes até provocados
pelas condições sociais e a falta de oportunidade, foi a linha do meu discurso dessa tarde. Parabéns para vocês e a luta continua. Projeto continua em discussão. Deputado Antônio Moraes. Senhora presidente, na verdade, isso foi fruto de uma negociação e eu queria aqui parabenizar a Comissão de Justiça, a Comissão de Administração, o deputado Isaías, que foi Direitos Humanos e Educação, mas na verdade o que eu estou colocando aqui, deputado João Paulo, é que essa discussão ela foi muito mais forte nas comissões de Justiça e Administração. Parabenizar o deputado Isaías, mas parabenizar também o deputado Heriberto, que teve um papel importante quando a gente negociou, e parabenizar aqui a governadora Raquel Lira por ter entendido as mudanças que queríamos fazer no concurso, e o projeto com a emenda de Heriberto voltou para a Comissão de Justiça e ali foi aprovado e hoje está sendo aprovado aqui na casa. Então, parabenizar aqui todos que estão aqui, que lutaram bastante para que hoje pudessem ter o cadastro de reserva e ter a possibilidade, se houver desistência no número de policiais aprovados, eles serem chamados. Então, parabéns a todos, parabéns a Áureo, que é um grande lutador da categoria. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e com certeza essa casa fez justiça. Projeto continua em discussão. Deputado Fabrício Ferraz. Presidente, queria aqui dizer que desde o início das tratativas desse projeto, a Comissão de Segurança Pública esteve presente, apoiando desde o início esse projeto, de autoria do nobre Isaías Regis. Fizemos contato com diversos membros e, graças a Deus, conseguimos o êxito. Cumprimentar aqui o amigo Áureo Cisneiro, de Simpol, cumprimentar todos que estão aqui presentes. A luta foi grande, mas a vitória chegou ao fim e tenho certeza que vai ser muito importante para Pernambuco, para a segurança pública. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fabrício Ferraz. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Quero aqui comunicar aos membros da comissão que estão aqui presentes que esse projeto ele ainda vai para a segunda discussão. A segunda discussão acontece na próxima semana. Muito obrigada pela presença. Discussão única das indicações números 7.986 a 8.142 e dos requerimentos número 2.830 a 2.832, 2.834 a 2.844, 2.848 a 2.870, de autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações pelo seu volume são feitas em blocos. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Retorno ao pequeno expediente e concedo a palavra ao deputado Mário Ricardo, do Republicanos. Senhora presidente, Débora Almeida, nobres e excelentíssimos colegas deputados, deputadas, povo pernambucano que nos acompanha pela TV Alep, senhores que estão hoje aqui na galeria, minhas senhoras, meus senhores.
Uso essa tribuna hoje com muita satisfação para compartilhar com todos uma conquista, mas, na verdade, o reconhecimento a uma das categorias mais significativas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco, o mergulhador de resgate. No dia 24 de março deste ano, este plenário, por unanimidade, aprovou nossa proposição para valorizar esses grandes agentes públicos, na qual apresentamos a seguinte justificativa. A proposição, ora apresentada, tem por objetivo fundamental o fomento às operações de mergulhador realizado no âmbito do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco. Considerando que se trata de atividade que envolve elevado risco à saúde e à vida do mergulhador de resgate. Risco estes que se destacam diante das demais atividades realizadas pela corporação. Em fase da elevada insalubridade, baixa visibilidade do meio e da existência de agentes externos, alheio ao controle do mergulhador, que tornam a atividade ainda mais periclitante e danosa ao bombeiro militar. O implemento de tal gratificação, além de fomentar o interesse do bombeiro militar em se especializar na área de mergulho operacional, realizado no meio de um dos cursos mais difíceis da corporação, enaltece e renova a renovação do ânimo da tropa como medida de valorização à política de pessoal que consequentemente acarretará uma melhor prestação de serviço à sociedade pernambucana. Considerando a importância da referida indicação nestes termos, solicita aos nossos pares legislativos a aprovação da presente indicação. Importante ressaltar que as proposições e indicações feitas pelos parlamentares e referendadas pelo plenário têm o aval do povo pernambucano e são encaminhadas aos órgãos, às pessoas responsáveis, no caso, a governadora e ao comandante do Corpo de Bombeiro. Pois bem, a governadora enviou o PL 2453, que foi aprovado ontem em primeira discussão e aprovado hoje em segunda discussão, que eu tive a honra de relatar, aprovando este reconhecimento a esses grandes profissionais, aos grandes profissionais do Corpo de Bombeiro do Estado de Pernambuco, aos mergulhadores, que têm na sua atividade um alto risco de insalubridade, que faz um trabalho que nem sempre é visto pela população, mas que age em momentos extremamente delicados no resgate a pessoas no período de calamidade, nos períodos difíceis e nos desaparecimentos e afogamentos de pessoas no estado de Pernambuco. Então, a luta do parlamento, a indicação do parlamentar referendada por este plenário e enviada agora pela governadora do estado de Pernambuco e aprovado ontem e hoje em segunda discussão, mostra a importância das indicações, das proposições realizadas nesse parlamento. Nem sempre acontece na velocidade que nós gostaríamos. A proposição foi apresentada em março e só agora, em dezembro, em regime de urgência, chegou o projeto. Mas ainda bem que chegou. E esta casa faz um reconhecimento a esses grandes profissionais. O governo do Estado entendeu a importância da proposição aqui indicada. Portanto, eu quero abraçar todos os bombeiros, a todos os mergulhadores do Corpo de Bombeiro de Pernambuco, parabenizá-los pela luta, pela dedicação e pelo empenho. Um agradecimento ao governo por ter entendido a importância e a todos os parlamentares, a todos os deputados dessa casa, que aprovaram por unanimidade esta indicação e também o projeto de lei. É isso que nós tínhamos, senhora presidente. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado, deputado Mário Ricardo. Agora concedo a palavra ao deputado Coronel Alberto Feitosa, do PL.
Senhora deputada Débora Almeida, quis o destino ser hoje uma mulher que esteja presidindo esta sessão, porque eu tenho aqui para falar justamente um apelo a todas as mulheres políticas do Brasil, em particular as mulheres políticas dos partidos de esquerda. Foi bom também que nós ouvimos aqui o deputado Mário Ricardo, um emocionado discurso de nossa colega Socorro Pimentel, buscando mais espaço, inclusive, para as mulheres na ocupação de vagas da Corte de Contas do Estado de Pernambuco, mas eu lamento que não ter visto até então uma mulher, principalmente o deputado João Paulo, do PT, do PCdoB, do PSOL, que tanto valoriza, que tanto enfatiza em suas plataformas políticas a questão do espaço da mulher, a liberdade da mulher, a dominação da mulher sobre o seu corpo. E, lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil 26 mulheres, que eu vou aqui mostrar uma a uma, que cumprem pena de prisão por acusação de golpe de Estado. Um golpe de Estado que se deu no dia do comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Pois bem, e diz a literatura que golpe de Estado é todo movimento de subversão da ordem constitucional, toda derrubada de um regime político, em geral por elementos de dentro do Estado, mediante, deputado João Paulo, emprego das Forças Armadas ou grupos paramilitares, veja lá, deputado Mário Ricardo, extremamente organizados, bem equipados e com armamentos pesados. Vou repetir esta frase. Grupos que tenham o apoio das Forças Armadas ou grupos paramilitares extremamente organizados, deputada Débora Almeida, bem equipados e com armamentos pesados. A pena prevista no artigo 359-A é de 4 a 12 anos. Pois bem, vejamos aqui uma a uma. Presa política de 8 de janeiro, a senhora Débora Rodrigues, 38 anos, mãe de 2 menores, condenação, 17 anos, presa desde março de 2023. Geicimara Alves, 28 anos, fisioterapeuta, condenação, 14 anos, 7 meses presa e voltou para a prisão depois da decisão. Tudo isso por um inquérito onde essas senhoras não têm foro privilegiado e, geralmente, esse inquérito onde tem como uma relatoria um mesmo ministro. A gente lamenta, vou continuar aqui, ainda falta mais 24, mas vejam, se tem tanta certeza desse golpe de Estado, por que não se fornece ao Brasil, Júnior Matuto, e aos brasileiros, deputado Chaparral, as imagens? São 100 câmeras que estariam ou que estão ainda as imagens à disposição do Ministério da Justiça, que era dirigido pelo atual ministro do STF, Flávio Dino, e essas imagens nunca chegou às mãos dos brasileiros, da imprensa brasileira, da imprensa internacional. Outra presa política de 8 de janeiro, Iraci Naguchi, 71 anos, pena 14 anos, 7 meses presa e voltou para a prisão, quebrou o fêmur e está em prisão domiciliar, 71
61 anos. Lembro que é preciso ter uma organização extremamente organizada e com armamentos pesados. Uma senhora de 71 anos, diretora de escola. Joanita de Almeida, 56 anos, coordenadora de creche, condenação, 16 anos e meio, deputada Débora Almeida. 7 meses presa e voltou para a prisão. Está na ala psiquiátrica. Será que essa senhora tinha alguma bazuca, metralhadora, fuzil .50? Outra, Vildete Ferreira, 73 anos, aposentada, avó, condenada a 12 anos. Esteve presa e voltou para a prisão em grave estado de saúde. Está aqui a imagem dela. Edneide dos Santos, 39 anos, mãe de 2 menores. Condenação, 16 anos e meio, 7 meses presa e voltou para a prisão. Mãe de 2 menores. A esposa de Sérgio Cabral, por ser mãe de menor, hoje, ou não passou nem um mês, foi colocada em liberdade. Vamos continuar. Jusilene Costa, 60 anos, servidora pública. Condenação, 14 anos, 7 meses presa e voltou depois do pronunciamento da sentença. Adagisa Dourado, 64 anos, dona de casa, avó, condenação, 16 anos e meio, esteve presa e voltou para a prisão, está com depressão grave. Pastora Sandra, 50 anos, a arma dela talvez fosse uma Bíblia, cuidadora de idosos. Talvez fosse lá cuidar de Lula, Lula não gostou. Se tivesse cuidando de Lula, ele não estaria na situação que está de saúde. Condenação, 13 anos e meio, 7 meses presa e voltou para a prisão. Presa política de 8 de janeiro, outra, Maria do Carmo, 62 anos, profissão, professora. Será que ela ensinava na escola técnica de guerrilha a atirar com tanque de guerra? 7 meses presa, voltou para a prisão, cumpre em prisão domiciliar com grave problema de saúde. Está aqui as imagens. Fátima de Souza, 67 anos, é a 11ª, ainda tem muitas. Condenação, 17 anos. Lembro que a pena máxima é de 4 a 12 anos. Pois bem, talvez estivesse com batom, que segundo o ministro Alexandre Moraes, é material inflamável. Presa desde 8 de janeiro de 2023, continua lá. Josiane Vargas, 38 anos, condenação 16 anos e meio, está presa atualmente. É elemento de alta periculosidade, segundo os autos. Não tem imagem dela, as imagens estão todas guardadas em arquivo que não foi ainda disponibilizado. Disse Rogério, 57 anos, cabeleireira, nem com a tesoura nem com a navalha estava no dia. Condenação, 16 anos e meio. Passou 8 meses presa e depois voltou da prisão depois da condenação. Outra presa política de 8 de janeiro. Senhores deputados, senhoras deputadas, Josilaine Santana, 42 anos, mãe de menor, condenação, 16 anos e meio. Outra presa, Joseli Monteiro, 60 anos, feirante, meus senhores, uma feirante, condenação, 16 anos e meio, passou 7 meses, depois da condenação, volta para a prisão, está presa. Nara Faustino, 45 anos, advogada, condenação, 16 anos e meio, mesma coisa, 7 meses presa, depois do julgamento, volta para a prisão. Jaqueline Jimenez, 42 anos, novamente, mãe de menor, 2 menores, é a 17ª ainda que nós estamos anunciando. Condenação, 17 anos, deputado Mário Ricardo. Esteve preso e voltou para a prisão. Retirou tumor maligno da tireoide e continua presa.
Tem muita gente aí que praticou crime de homicídio, muita gente que praticou tanta barbárie e não tem o tratamento dessas senhoras. Rosimeire Morandi, 59 anos, empresária, condenação, 17 anos. Outra presa política aqui, Vanessa Tanazaki, 45 anos, empresária, 17 anos. Francisca Ildete, 62 anos, cuidadora de idosos, pena, 13 anos e meio, 7 meses na prisão e voltou depois da condenação. A 21ª que eu vou anunciar aqui, e eu pergunto, senhoras deputadas, principalmente as congressistas nacional, cadê as senhoras para impedir uma barbárie dessa? Essa Maria Meduli, 45 anos, inspetora escolar, vai ver que dirigia algum veículo de transporte escolar, estava lá dirigindo um tanque de guerra que ninguém viu até agora. Condenação, 14 anos, presa 7 meses e voltou para a prisão. Camila Mendonça, 36 anos, também mãe de menores, deputado Chaparral. Condenação, 17 anos. Outra presa política, Lucinei Casagrande, 54 anos, empresária. Percebam, todas tinham atividade laboral, trabalhista, em direito certo. 14 anos, está presa atualmente, veja a imagem, oferece um perigo enorme à nação. Deve ter curso de guerrilha feito até na época de Zé Disseu, devia ser o professor dela. Ana Elza Pereira, 63 anos, dona de casa, avó, condenação 14 anos. Está aqui, ó. A 25ª, Elisângela Oliveira, 50 anos, dona de casa, condenação 17 anos. A 26ª e última, no dia de hoje, Ana Flávia Rosa, 36 anos, coordenadora de creche, condenação 14 anos. Minhas senhoras, meus senhores, as palavras por si só aqui já são bastante duras, mas mais duras ainda são as imagens dessas senhoras. Essas são as condenadas do 8 de janeiro. Estão presas, para mim, numa ditadura do judiciário, que arrepia totalmente o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal, deputado Mário Ricardo. Essas pessoas não têm, deputado João Paulo Costa, foro privilegiado. Não estariam, de forma nenhuma, à mercê da Suprema Corte. Se tem tanta certeza que elas cometeram esses atos, por que não deixar elas serem julgadas no rito normal do ordenamento jurídico brasileiro? Primeira instância, recurso na segunda instância e, por fim, iria aos superiores tribunais. O Superior Tribunal de Justiça e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. Nenhuma dessas senhoras foram fotografadas, nenhuma testemunha disseram que elas estavam com armas, com um tanque, com bazuca. Nenhuma dessas liderou, fez reuniões, fazia parte de qualquer grupo paramilitar. Onde é que está a necessidade de violência e grave ameaça? Eu estava em Brasília em 2015, logo depois da posse de Michel Temer, e houve um verdadeiro quebra-quebra em Brasília. Nas ruas, ministérios foram quebrados, foram danificado o patrimônio público, foram à Câmara Federal, quebraram caixas eletrônicos, ameaçaram, invadiram, tocaram fogo e foram, alguns até hoje eu não sei, deputado Mário Ricardo, se alguém foi ali denunciado por dano ao patrimônio, por grave ameaça, por tentativa de homicídio, nada.
foram tidos como vândalos. E aí, quero fazer justiça ao ministro José Múcio, da Defesa, que disse em várias audiências, em várias entrevistas, que ali houve uma baderna. Pois bem, uma baderna que resultou agora a 26 senhoras, apenas a menor que tem aqui são 12 anos e meio. Onde é que nós vamos parar? O nosso silêncio pode levar qualquer um de nós, uma vez, entrar nisso aí. Os nossos colegas parlamentares estão sendo processados, indiciados pela Polícia Federal por ter criticado um policial federal. É preciso que haja reação. É preciso que a gente não perca a capacidade de se indignar. Vejam aqui cuidadoras de idosos, funcionárias de creches, empresárias, dona de casa, mães de menores, nessa situação, minhas senhoras e meus senhores. Então aqui vai desse modesto parlamentar estadual um apelo à OAB brasileira, à OAB pernambucana, que hoje tem à frente uma mulher. Tem que se fazer uma manifestação. Como ficam essas famílias, essas crianças que veem suas mães presas, 17 anos. Repito, nós temos na OAB pela primeira vez uma mulher. É preciso que a gente se indigne. Aqui vai o meu apelo a todos os 11 ministros do Tribunal Superior Federal. Revejam essa situação. Revejam essa situação. A gente não pode, na história de um país, depois de tantas lutas, depois de se orgulhar tanto do que disse Dom Helder, do que fizeram tantas pessoas, próprio Miguel Arraes, depois da anistia, depois de tantas coisas que a gente vê aqui, os parlamentares de esquerda, a gente não pode se calar diante disso. E sou eu, um deputado de direita, que vem aqui fazer esse discurso? Deputado Júnior Matuto, alguma coisa está errada. Cadê os artistas que foram exilados? Caetano, Gil. Cadê? A memória de Geraldo Vandré não serve de nada? O que cantou Geraldo Vandré? É isso que eu tinha para esta tarde. E mais uma vez repito, que bom que à frente dessa sessão tem uma senhora presidindo, uma colega aqui deputada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, deputado Alberto Feitosa. Não tendo mais inscritos, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje à noite, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra, em homenagem aos 65 anos do Centro Universitário Tabosa de Almeida, A6 UNITA, de iniciativa do deputado João Paulo Costa. Tenham todos uma boa tarde.